No ano 9 da Era Comum, o Império Romano controlava um território de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Seus exércitos haviam dobrado o joelho de cartagineses, gauleses, ibéricos, bretões, judeus e macedônios. 28 legiões, cada uma composta por cerca de 5.000 soldados profissionais de infantaria pesada, mais forças auxiliares, patrulhavam fronteiras que iam do deserto da Síria às colinas da Escócia. Em termos militares brutos, nada no mundo antigo se aproximava do que Roma havia construído. Uma máquina de guerra padronizada, disciplinada e replicável, capaz de operar em qualquer clima, qualquer terreno, contra qualquer inimigo. O legionário romano do século I da Era Comum não era um guerreiro improvisado. Era um produto. 2 anos de treinamento intensivo antes do primeiro combate real. Marchas diárias de 30 quilômetros carregando entre 30 e 40 quilos de equipamento. Exercícios contínuos com espadas de madeira. Os rudes, 2 vezes mais pesadas que as armas reais, para que, quando o gládius de ferro verdadeiro fosse empunhado, pesasse como pluma. O pilum, a lança de arremesso de 2 metros com ponta de ferro mole projetada para entortar ao penetrar no escudo inimigo, tornando-o impossível de retirar e forçando o adversário a abandonar sua defesa. O escutum, o escudo curvo retangular, que em formação fechada criava uma parede de madeira e metal quase impenetrável. A lorica ramata, a cota de malha de ferro, que os testes com réplicas modernas demonstraram resistir à maioria dos impactos diretos e projéteis. Esse sistema funcionava. Havia funcionado por séculos. Cada inimigo que ousou enfrentá-lo em campo aberto foi destruído com uma regularidade que, para os romanos, havia deixado de ser motivo de surpresa e se tornado expectativa. E então, entre os dias 8 e 11 de setembro do ano 9, no interior úmido e sombrio de um território que os romanos chamavam de Germânia, 3 legiões inteiras, a 17, a 18 e a 19, com seus auxiliares e pessoal de apoio, somando entre 15.000 e 20.000 homens, desapareceram da face da terra. Os números dessas legiões nunca foram reutilizados. Nunca. Em toda a história subsequente do Império Romano, nenhuma nova legião recebeu os números 17, 18 ou 19. Não porque a burocracia houvesse esquecido, mas porque havia algo que Roma não conseguia nomear, algo que aqueles 3 números passaram a significar, e que nenhum general romano queria que seus homens carregassem. Esta é a história de como um menino que Roma acreditou ter domesticado aprendeu cada segredo do sistema e o usou para desmontá-lo. Esta é a história da Clades Variana, o desastre de Varo, e do homem que os romanos chamavam de Armínio. Para entender o que aconteceu na floresta de Teutoburgo em setembro do ano 9, é necessário entender primeiro o que Roma acreditava ser o estado de coisas na região que chamava de Germânia. Desde as campanhas de Druso, entre 12 e 9 antes da Era Comum, e depois, com as expedições de Tibério, entre 4 e 6 da Era Comum, Roma havia progressivamente avançado sua presença para leste do Reno. A intenção de Augusto, o primeiro imperador, que governou de 27 antes da Era Comum a 14 da Era Comum, era transformar o território entre o Reno e o Elba numa nova província romana, como havia sido feita com a Gália. Postos avançados foram estabelecidos, estradas foram construídas, cidades começaram a surgir. O processo de romanização havia começado. Em 7 da Era Comum, Augusto nomeou Públio Quincílio Varo, governador da Germânia. A escolha revelava mais sobre as intenções do imperador do que sobre as capacidades do homem escolhido. Varo era casado com a sobrinha neta de Augusto, Cláudia Pulcra. Era um administrador experiente, havia governado a Síria com competência. Mas o historiador latino Velléo Patérculo, contemporâneo dos eventos, o descreve como um homem de temperamento tranquilo que havia enriquecido em uma das províncias mais ricas do Oriente
e chegou à Germânia com a disposição errada, a de um burocrata coletando impostos, não a de um general em território hostil. Varo tratou os germanos como povos já conquistados, quando ainda eram povos apenas parcialmente persuadidos. Cobrava tributos, interferia em disputas internas segundo o direito romano. Conduzia-se como se o Reno já tivesse sido cruzado há gerações, como se Germânia já fosse uma segunda Síria. O que Varo não entendia, e que Veleo Patérculo registraria décadas depois com amargura, era que havia uma diferença fundamental entre um povo que havia capitulado e um povo que ainda avaliava suas opções. Entre os auxiliares germânicos que serviam diretamente às ordens de Varo, havia um jovem oficial chamado Armínio, filho de Segímero, chefe da tribo dos Queruscos. Armínio tinha, no ano 9, aproximadamente 26 anos. Tinha cidadania romana. Tinha o rank de Eques, cavaleiro romano, uma das distinções mais honradas do sistema social romano. Falava latim, conhecia as táticas, a logística e a psicologia do exército romano não como observador externo, mas como participante treinado. Havia servido nas campanhas do Ilírico, sob Tibério. Havia visto as legiões funcionarem de dentro. O que havia produzido esse homem era uma política romana de controle que funcionava com precisão cruel. Tomar os filhos dos chefes tribais como reféns, educá-los em Roma, romanizá-los e depois devolvê-los às suas tribos como intermediários leais. O sistema havia funcionado com dezenas de filhos de líderes gauleses, bretões, sírios. Roma havia enviado professores. Havia recebido de volta, na maioria dos casos, aliados disciplinados. No caso de Armínio, havia enviado um professor de táticas militares romanas para o único lugar onde esse conhecimento poderia ser usado para destruir Roma. Armínio havia sido levado como refém ainda criança, provavelmente por volta de 8 antes da Era Comum, quando tinha cerca de 10 anos, após Druso derrotar os queruscos em combate. Cresceu em Roma, aprendeu a língua, aprendeu os manuais, aprendeu o que o pilum fazia a um escudo, aprendeu como a formação de testudo funcionava, aprendeu onde ela falhava e aprendeu, acima de tudo, uma coisa que os romanos nunca imaginaram estar ensinando: os pontos exatos onde o sistema inteiro poderia ser desmontado. No verão do ano 9, enquanto Varo estabelecia seu acampamento de verão às margens do Vézer, em pleno território querusco, Armínio conduzia uma operação de inteligência que durara pelo menos um ano inteiro. Ao longo de 8 e dos primeiros meses de 9 da Era Comum, Armínio havia percorrido em segredo os territórios das tribos vizinhas, os Marsos, os Bructeros, os Tubantes, os Satos. Cada reunião ocorreu longe dos ouvidos romanos, em clareiras, em noites sem lua. Cada chefe tribal que encontrou ouviu a mesma mensagem. Os romanos não estavam aqui para fazer aliados. Estavam aqui para fazer uma província. A diferença entre um aliado e um súdito é que o súdito paga impostos e não tem escolha sobre quando pagar. Havia, porém, um obstáculo. Não era militar, era político. Segestes, chefe querusco de peso, sogro de Armínio e defensor convicto da aliança com Roma, sabia do que estava sendo planejado. E foi até Varo. Não uma vez, várias vezes. Disse ao governador romano que Armínio estava conspirando. Disse que havia uma rebelião sendo preparada. Disse que o próprio Armínio devia ser preso preventivamente. Varo não acreditou. Não era arrogância, era estatística. Armínio era um oficial romano treinado com cidadania e distinções honorárias. Segestes tinha um conflito pessoal com o jovem. Armínio havia raptado Tusnelda, filha de Segestes, que estava prometida a outro homem. Para Varo, o aviso de um sogro enciumado sobre o raptor da filha era politicamente inteligível e militarmente descartável.
Este foi o primeiro erro de Varo. Não o único. No final do verão, com a aproximação do outono, era hora das legiões marcharem de volta para os quartéis de inverno no Reno. Varo preparava a coluna de regresso. Foi então que Armínio se apresentou com uma notícia. Havia uma revolta eclodindo nas regiões ao norte, entre tribos menores. A rota normal de volta ao Reno seguia estradas militares romanas bem estabelecidas. Armínio sugeriu um desvio, uma rota alternativa, pelo interior da floresta de Teutoburgo, que, teoricamente, permitiria suprimir a rebelião no caminho. Varo aceitou. Armínio então pediu licença para se ausentar brevemente da coluna, a fim de recrutar guerreiros aliados para auxiliar na supressão da revolta. Varo concedeu. A coluna de Varo começou a marchar. 3 legiões, 3 esquadrões de cavalaria, 6 coortes de tropas auxiliares, vários milhares de servos, comerciantes, mulheres e crianças que acompanhavam os soldados ilegalmente. Uma prática comum, tolerada, que inflava o número total da coluna para estimativas que variam entre 20 mil e 30 mil pessoas. A coluna esticava-se por cerca de 12 quilômetros de comprimento, movendo-se em fila por trilhas estreitas onde a floresta fechava de ambos os lados. Não era uma posição de combate, era uma procissão. O que os comandantes das legiões 17, 18 e 19 não sabiam, porque nenhum deles havia percorrido aquele trecho específico antes, era que o terreno à frente havia sido cuidadosamente preparado nos últimos meses. Armínio e seus aliados haviam construído um sistema de parapeitos e entrincheiramentos de terra, parcialmente escondidos pela vegetação, ao longo das encostas que bordeavam o caminho que a coluna deveria tomar. A floresta densa tornava impossível a formação em linha de batalha. O terreno alagadiço imobilizava a cavalaria. A chuva de setembro havia transformado o solo em lama, que sugava os pés e alargava o peso do equipamento. Os romanos haviam sido treinados para lutar em campo aberto, em formação, com espaço para o pilum ser lançado, para o escutum fechar a parede, para o gladius de 45 centímetros encontrar o corpo exposto do inimigo a 30 centímetros de distância. O sistema funcionava com precisão mecânica, desde que houvesse espaço para executá-lo. Entre os dias 8 e 11 de setembro do ano 9, não havia espaço. No primeiro dia, os ataques começaram como escaramuças isoladas, projéteis vindos da floresta, flechas, lanças. Os romanos não conseguiam ver de onde vinham. Não conseguiam medir o tamanho da força inimiga. Fecharam a formação tanto quanto o terreno permitia e continuaram marchando. Ergueram um acampamento ao final do dia, como o protocolo exigia. Queimaram o excesso de bagagem na manhã seguinte para agilizar o movimento. No segundo dia, os ataques aumentaram em escala e coordenação. O segundo dia foi onde a arquitetura do plano de Armínio se revelou completamente. As tropas germânicas saíam da floresta, golpeavam e desapareciam antes que os romanos pudessem organizar uma resposta coerente. A cavalaria romana, que normalmente protegeria os flancos, era inútil no lamaçal florestal. As legiões não conseguiam se formar para o combate que haviam sido treinadas para executar. O pilum não funciona contra um inimigo que já correu de volta para as árvores. No terceiro dia, a coluna estava sendo destruída em pedaços. Varo, vendo o colapso total ao redor dele, tomou a única decisão que um general romano de sua época considerava honrosa em derrota absoluta. Caiu sobre sua própria espada. Quando Varo morreu, o comando residual das legiões tentou uma fuga desesperada. Alguns alcançaram o forte de Aliso, na margem do Lippe, e resistiram por semanas antes de conseguir uma retirada organizada até o Reno. A maioria não chegou tão longe. Estimativas históricas, cruzando as fontes romanas contemporâneas com as escavações arqueológicas em Kalkriese, iniciadas nos anos 1980 pelo arqueólogo amador britânico Tony Clune,
Utilizando o detector de metais e trabalhando posteriormente com o arqueólogo Wolfgang Schlüter, apontam para aproximadamente 18 a 20 mil romanos mortos. Os feridos graves, registros indicam, foram abandonados e muitos executados pelos próprios companheiros para poupá-los da captura e da tortura que certamente se seguiria. Aqueles que foram capturados vivos foram escravizados ou sacrificados aos deuses germânicos. 6 anos depois, quando o general germânico liderou forças romanas de retaliação ao mesmo território e encontrou o campo de batalha ainda intocado, o historiador Tácito registrou nas análises o que os soldados viram: ossos branqueados espalhados em campos abertos e nas bordas das florestas, crânios pregados em troncos de árvores, altares onde os prisioneiros haviam sido imolados, os restos das águias legionárias despedaçadas. A notícia chegou a Roma de formas que os historiadores registram com precisão perturbadora. Suetônio, em Os 12 Césares, escreve que o imperador Augusto, ao receber a notícia, repetiu compulsivamente as palavras Quintilius Varus, Legiones Redi, Quincílio Varo, devolve-me as legiões. Suetônio acrescenta que Augusto deixou crescer a barba e não a cortou por meses, o gesto de luto do ritual romano, e que batia a cabeça contra as paredes do palácio em episódios de descontrole que nada na psicologia política cuidadosamente construída do primeiro imperador havia sugerido ser possível. O império respondeu com o que tinha disponível. Tibério foi enviado apressadamente ao Reno. A guarnição foi reforçada. 2 legiões foram retiradas de Récia, a atual Áustria, e 4 da Hispânia e do Ilírico. O total de legiões do exército romano caiu de 28 para 25. E as 3 perdidas, a 17, a 18 e a 19, não foram reconstituídas. A redução numérica permanente do exército romano mais poderoso da história era em si uma confissão. Roma não tinha homens suficientes para substituir o que havia perdido no Teutoburgo. Qualquer plano de expansão além do Elba foi abandonado, para sempre. O Reno tornou-se a fronteira oriental permanente do Império Romano na Europa Central e Setentrional. Uma fronteira que permaneceria praticamente inalterada por 4 séculos, o que havia sido concebido como uma etapa intermediária na expansão contínua de Roma, tornou-se o limite definitivo do mundo romano. E esse limite havia sido traçado não por uma batalha campal entre exércitos iguais, mas por 3 dias de chão lamacento e árvores fechadas. Germânico liderou campanhas punitivas entre 14 e 16 da Era Comum, infligindo derrotas táticas a Armínio, incluindo na Batalha de Idistaviso, às margens do Vézer, e recuperando 2 das 3 águias legionárias perdidas, uma dos Marsos em 14 e a da Legio 19 dos Bructeros em 15, pela tropa de Lúcio Estortínio. A terceira só seria recuperada décadas depois, em 41 da Era Comum, pelo general Públio Gabínio, sob o imperador Cláudio. Mas Tibério ordenou o fim das campanhas em 16. A fronteira ficaria no Reno. A punição havia sido suficientemente demonstrada. A conquista havia deixado de ser uma opção. Armínio morreu em 21 da Era Comum, assassinado por membros da sua própria tribo que temiam o crescente poder que o homem havia acumulado após a vitória. Tácito, escrevendo décadas depois, o descreveu nas análises como Liberator haud dubii Germaniae, sem dúvida o libertador da Germânia, e acrescentou, cantado ainda hoje em canções bárbaras, desconhecido dos analistas gregos, que só admiram o que é deles, e não suficientemente celebrado pelos romanos, que exaltam o passado distante e negligenciam o recente. A frase de Tácito é o primeiro registro de um fenômeno que duraria 2000 anos. Se os dados da batalha em si fossem o único legado da floresta de Teutoburgo, ela seria mais uma entrada numa lista de conflitos antigos. O que torna a Clades Variana
historicamente peculiar é o que ela revela sobre o mecanismo pelo qual os impérios criam as condições do próprio limite. Roma havia construído um sistema tão eficaz, tão padronizado, tão documentado, que era, por definição, ensinável. E havia criado uma política institucional, a tomada de reféns nobres, a educação em Roma, a assimilação como instrumento de controle, que ensinava esse sistema precisamente às pessoas com maior motivação para usá-lo contra Roma. Armínio não foi uma exceção ao sistema. Foi seu produto mais perfeito. A ironia não é que Roma tenha subestimado um bárbaro. A ironia é que Roma criou o adversário mais perigoso possível ao tratar um adversário em potencial como um aliado em formação. Não era ingenuidade. Era a lógica interna de um sistema que havia funcionado tão repetidamente que sua falha havia se tornado impensável. Não era arrogância. Era epistemologia. Quando uma coisa funciona 100 vezes seguidas, o modelo mental que se forma é o de que ela sempre funcionará. Varro não ignorou os avisos de Segestes porque era estúpido. Ignorou porque o modelo que o treinamento de décadas havia construído nele não tinha uma categoria para o que Armínio representava. O sistema romano de análise de risco não continha uma variável para oficial romano treinado por nós, com cidadania nossa, com nossa confiança total, que usa tudo o que aprendeu conosco para nos destruir. A floresta de Teutoburgo não foi o lugar onde Roma encontrou um inimigo que não conseguiu derrotar. Foi o lugar onde Roma encontrou o espelho de si mesma e não se reconheceu. Toda potência que exporta sua tecnologia, sua linguagem, seus métodos, sua formação intelectual para outros povos, sem considerar que esses outros povos têm suas próprias memórias, suas próprias lealdades e suas próprias capacidades de adaptação, está, em alguma medida, ensinando sua própria vulnerabilidade. O que os romanos chamaram de civilização, Armínio reconheceu como treinamento. E essa distinção custou 20.000 vidas e redesenhou o mapa da Europa por 4 séculos. Tácito entendeu isso. Escreveu sobre Armínio com uma admiração que nenhum romano deveria, politicamente, ter expressado. Mas a história tem essa função incômoda: registrar não o que foi conveniente acreditar, mas o que realmente aconteceu. No outono de 9 da Era Comum, na floresta úmida que os romanos nunca deveriam ter entrado, um homem que Roma havia feito criou as condições para que Roma nunca mais pudesse avançar. Os 3 números que nunca voltariam, 17, 18, 19, não eram apenas a contagem de legiões perdidas. Eram a medida exata de quanto o sistema havia acreditado em si mesmo, além do que a realidade sustentava. E essa medida permanece legível até hoje.